Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje venho-vos falar um bocadinho dos livros que escolhi para ler no próximo ano. Eu comecei a fazer TBRs anuais para 2020 pela primeira vez e funcionou super bem. Eu defini um conjunto de livros que queria mesmo ler durante aquele ano e eu li aqueles livros durante aquele ano. Para 2021 eu tentei repetir a proeza, mas a coisa já não correu tão bem. Mas isso é assunto para outro vídeo. Portanto, eu hoje venho-vos falar dos livrinhos que eu escolhi para este TBR e foi um escolher bem pensado e bem ponderado, porque um TBR, para quem não conhece um termo, é to be read, portanto, em português será livros por ler. São livros que eu quero ler no próximo ano e são para me desafiar. São livros que eu tenho ou aí há muito tempo, ou que estou com medo de lhes pegar, ou que tenho alguma resistência por algum motivo a pegar, e são objetivos que eu gosto de cumprir porque sinto que me desafiam e que me levam um bocadinho para fora da zona de conforto muitas vezes. E para este ano que agora vai começar, eu estava com medo que fosse uma carga tão pesada como foi neste último ano, porque neste último ano o maior problema foi que eu escolhi livros a mais e livros muito densos, alguns deles bastante pesados, e apesar de eu querer lê-los, senti que era coisa a mais para ler durante o ano. Então eu selecionei, penso que são 12 livros, 2 deles de sagas que eu ainda não comecei e os restantes 10 são de sagas que eu já comecei. Porquê? Porque eu comecei a escrever alguns livros que gostaria de ler e quando dei conta eram todos de sagas e acho que isso faz algum sentido, porque eu tenho muitas sagas que quero continuar, outras que quero começar e faz sentido algumas das sagas que eu comecei este ano ou o ano passado e que queira dar continuidade e queira continuar a ler, então decidi restringir o TBR mesmo só a estas sagas que eu quero dar continuidade e depois, obviamente, terei outros livros que eu quero mesmo muito ler em breve e que espero fazê-lo este ano. Eu consegui reduzir um bocadinho a minha TBR agora no final do ano, mas mesmo assim está aí uma TBR enorme que eu tenho muito para ler, mas estar assim a restringir a continuações de séries acho que pode ser uma boa forma de conseguir cumprir este TBR e também 12 livros porque são 12 meses no ano, portanto pelo menos um livrinho por mês acho que é muito fazível. Vamos ver como é que a coisa corre. Mas antes de vos falar dos livrinhos, não se esqueçam, se gostarem deste tipo de vídeos, de deixarem um gosto, partilhem já com todos os vossos amigos que adoram ouvir falar sobre livros e, se são novos aqui no canal, sejam bem-vindos e não se esqueçam de subscrever, porque o objetivo no próximo ano é chegarmos aos 1000 subscritores aqui no Sonhos de uma Leitora. Muito obrigada e recordo que se quiserem comprar algum dos livrinhos de que eu vou falar, que eu tenho links de afiliados na descrição do vídeo, para vocês não tem qualquer custo adicional utilizá-los, mas estão a ajudar aqui o projeto a crescer e eu agradeço-vos muito mais uma vez. Então, vamos começar a falar dos livrinhos e eu se calhar vou-vos mostrar os livrinhos de sagas que eu ainda não comecei. Então, o primeiro livro que eu vos vou falar é se calhar o que eu tenho mais medo de pegar, mas tem que ser e vai ser para o ano e é O Império Final de Brandon Sanderson. Eu tenho aí a coleção inteira. Eu comprei isto todos, ou melhor, este eu não comprei, eu ganhei num passatempo da saída de emergência e é um grande calhamaço de fantasia com a letrinha muito pequenina. Eu só ouço boas opiniões sobre este livro. Brandon Sanderson é conhecido como hoje em dia um dos maiores escritores de fantasia, de ficção científica. Toda a gente diz que é espetacular, toda a gente diz que eu vou adorar, mas eu tenho sempre bastante receio, não só por causa deste hype, toda a gente dizer que é fenomenal, mas também por causa do tamanho, é que eles são todos assim na saga. E tenho um bocadinho de receio de ficar um bocadinho presa, mas vai ser este ano, eu vou ler pelo menos este aqui. Está decidido e vai ser. Outra saga que eu também quero começar este ano também é de fantasia e é A Cidade dos Ossos, da Cassandra Clare. Para quem me segue aqui no canal sabe que eu ando a tentar completar esta coleção há muito tempo, porque eu já tinha parte da coleção quando começaram a trocar as capas e apesar das capas atuais serem bem mais bonitas, eu queria completar a coleção, pelo menos para eles baterem todos certos, ser a mesma coleção, e estava-me sempre a faltar 1, 2, 3, andava ali, depois fui completando e bem recentemente eu consegui o último que faltava, portanto completei a principal coleção, portanto depois há várias outras sagas e séries que eu lá chegarei, se Deus quiser, mas vamos começar pelo princípio, portanto, eu este ano quero ler este aqui. Este é uma fantasia mais paranormal, que eu saiba, e é jovem adulto, é uma fantasia urbana, e eu penso que a rapariga vê sombras e é uma caçadora de sombras, portanto, eu penso que será isso, mas em breve eu hei de ler e dar-vos aí a minha opinião.
Agora que estou a olhar aqui para a minha pilha, eu tenho um monte de fantasias por ler e eu até tenho a noção que não tenho lido tanta fantasia e se calhar até é por isso que está aqui tanta coisa pendente por ler, mas a verdade é que tem aqui muita coisa na pilha. Mas vamos falar de ficção histórica. Eu quero ler The Last Empress da An Chi Min. Este é o segundo volume de um livro que está aqui atrás, daqui, a Imperatriz Orquídea. Portanto, isto foi muito engraçado porque eu comprei este num outlet e este é o único que existe em português. Vi que era primeiro volume, eu vi sobre o que era, eu não li o livro e decidi logo que eu tinha que ter já o segundo porque já sabia que ia adorar, porque eu adoro esta temática. E tenho opinião aqui no canal, se não viram eu vou deixar aí nos cards. E de facto eu adorei e comprei este e vi que tinha a mesma capa e comprei. Quando ele chegou eu achei muito engraçado porque os tamanhos são um bocadinho diferentes. Para quem não sabe, este conta a história da última imperatriz da China, que é a Imperatriz Cixi. Aqui é a infância dela até ela se tornar concubina do imperador e ter um filho e vai até à morte do imperador. E aqui será a continuação, que eu penso que será ela já mesmo com a imperatriz, até porque tem aqui já o tocado, será assim talvez que se chama, na cabeça. E eu adoro estas histórias passadas na China. Isto é ficção, apesar de ser uma ficção muito leve, ou seja, é muito focada na não ficção, tem uma pesquisa imensa por trás. Estou um bocadinho apreensiva com ler em inglês, mas o tipo de letra até é grandinho, portanto vamos ganhar coragem porque eu estou bastante curiosa. Um outro livro de ficção histórica que eu gostaria muito de continuar com a saga é A Princesa Branca. Eu não tenho o livro, porque eu vou ter que comprar, mas não tenho, portanto eu vou deixar aí no ecrã. Este é uma saga dos Tudor, da Philippa Gregory. Eu li o livro 0 ou 1, como lhe quiserem chamar, que é a Senhora dos Rios. Li-o agora recentemente porque não tinha lido antes. Li a Rainha Branca, li a Rainha Vermelha, li a Filha do Conspirador e o livro que vem a seguir na série é a Princesa Branca e eu quero muito continuar com esta série da Philippa Gregory. É ficção histórica passada na era Tudor e eu estou super curiosa com este em particular porque eu sinto que estes 3 ou 4 primeiros cobrem muito da primeira fase, dos primeiros anos e agora nos últimos é que começamos a avançar um bocadinho mais no tempo e a Princesa Branca avançamos então um bocadinho, ou melhor, partimos dos anos anteriores, mas vamos avançar um bocadinho mais e eu estou curiosa para ver a perspectiva dela, até porque eu tenho aí outro livro no meu TBR que está aí encostado há um monte de tempo, eu vou deixar aí a foto, que é também a história da Princesa Branca, mas por outra autora, e eu comprei na altura num outlet, chamou a atenção, e não li precisamente porque estava a ler esta saga e pareceu-me por bem ler por ordem e depois de chegar lá então ler este para não ter spoilers de um do outro, mas é um livro que também está pendente porque estou à espera de ler este, portanto este é um que eu também quero ler no próximo ano. Passando da ficção histórica para os romances de época, eu quero terminar a saga dos Bridgertons e falta-me este que é Os Bridgertons Felizes para Sempre. Isto são contos, penso eu, portanto um conto para cada membro da família. Para quem não conhece, a saga dos Bridgertons é uma saga de romance de época, como já disse, em que cada livro conta a história de amor de um dos irmãos desta família e são 8. Portanto, aqui estão eles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os 8 livrinhos e falta-me então agora este, que são contos. Penso que tenho um para cada um dos irmãos e penso que ainda tenho um para a mãe, a Violet. Estou muito curiosa, mas ainda não li. Porquê? Porque está combinada para uma leitura conjunta e estou aqui um bocadinho à espera, portanto este terá que transitar para o próximo ano, mas é uma saga que eu quero acabar e, mais que isso, eu quero continuar com as outras sagas desta autora, porque eu já tenho aí parte da saga do quarteto Smythe-Smith e parte da saga dos Roxby, portanto serão sagas que eu certamente irei continuar, portanto Julia Quinn terá sem dúvida continuação no próximo ano. A seguir, e continuando com o romance de época, eu quero ler Um Desejo Inevitável, da Lorraine Heath. Este é o segundo livro de uma série que, eu sou sincera, eu não sei qual é o nome que eles dão à série, muito sinceramente, porque não diz em lado nenhum, de certeza que diz no Goodreads, mas é a continuação aqui das Lições do Amor, que eu li este ano e gostei mesmo muito. Foi uma leitura de romance de época que me surpreendeu bastante, porque sai um bocadinho fora dos estereótipos. Já ouvi uma opinião a dizer que este não era tão bom, mas mesmo assim estou curiosa. Olhem para a diferença de tamanhos destes livros. Este é muito maior. Meu Deus do céu, este é bastante curto. Eu só agora é que dei conta.
mas eu sei que estes continuam com personagens que aparecem aqui, portanto é daquelas histórias ou daquelas sagas em que são personagens secundárias dos outros livros que depois são protagonistas nos outros, e o conceito parece-me super interessante. Estou muito curiosa para ler este e também a continuação, que também existe em português. Ainda não saiu, foi o quarto, portanto eu não sei se vai sair entretanto, se não, mas eu gostaria de ler. Um livro mais contemporâneo que eu quero ler é a continuação da série da Geekerella. Estou a falar do The Bookish and the Beast, e este é um retelling, uma recontagem da Bela e o Monstro. Perfeito, perfeito. Então só o Bookish no título, que é referir-se a livros, para mim é espetacular. Esta é uma série que eu tenho estado a ouvir em audiobook. Cada livro é uma recontagem de um conto de fadas, mas estão todos relacionados entre si, ou pelo menos os 2 primeiros estão. E passam-se num ambiente muito relacionado com a ficção científica, porque joga tudo à volta de uma nova versão de um filme de ficção científica que estão a fazer. E no primeiro livro é uma recontagem da Cinderela, o segundo livro foi uma recontagem do Príncipe e o Pobre, e este terceiro é uma recontagem da Bela e o Monstro. E eu gostei muito do primeiro, achei muito divertido, assim mesmo clichê e previsível. O segundo gostei bastante, mas já não tanto. Mas este terceiro eu tenho bastantes expectativas por ser a Bela e o Monstro, porque não sei, é uma história que eu adoro, mas na capa aparecem bastantes livros e tem esta referência aos livros, portanto eu acho que vamos ser uma personagem que adora ler e estou muito, muito curiosa para continuar esta série. Ainda não sei se vai haver mais histórias aqui, é possível, mas eu não sei, mas pelo menos para já eu quero muito continuar com este ano. Depois de contemporâneos, eu vou falar agora de clássicos. E de clássicos eu tenho um em particular que eu quero muito ler este ano, que se chama Leave It to Smith. E sim, o P não se pronuncia nesta história. E é uma piada porque o protagonista, que se chama Smith, está sempre a dizer, quando se apresenta, diz que é Smith with a P, but the P is silent, portanto que o P não se pronuncia. E é uma saga de P.G. Wodehouse. P.G. Wodehouse é um dos meus escritores clássicos preferidos e é um senhor que infelizmente não tem grandes traduções cá a Portugal. Houve 2 e são a meio de uma série. Eu não sei exatamente o que é que a editora estava a pensar ao publicar assim 2 livros no meio de uma série sem ligação a nada, mas é uma pena porque é um autor que eu adoro e é daquelas leituras de conforto, de nos rirmos à gargalhada, que no final acaba sempre tudo bem, há sempre uma história de amor ali por trás, sempre uns mistérios, sempre muitos equívocos, e são clássicos que eu adoro ler. E sinto que este ano li bastante pouco P.G. Wodehouse. Eu sinto que há anos em que eu leio 5, 10 obras dele num ano e este ano eu li pouquíssimas e é muito, muito triste. Mas este é um que eu quero continuar porque P.G. Wodehouse faz muito histórias sobre aristocracia britânica e então fala muito desta casa senhorial ou daquela. E então o que é que acontece? Ele a contar as histórias, muitas vezes os personagens chegam a um ponto e cruzam-se. Então nós acompanhamos uma saga e outra e de repente ali no meio temos um livro que é o terceiro de uma saga e o quinto de outra. Então eu comecei a ler por ordem cronológica quando me apercebi disso. Há livros dele que não fazem parte de sagas e que podemos ler à vontade. Muitos, aliás, porque o senhor escreveu imenso. Eu fiz o meu objetivo ler tudo o que ele escreveu, mas vai ser difícil porque eu tenho centenas de livros escritos. Mas eu andava a ler esta saga do Smith, e dei-me conta que para ler o seguinte precisava de ler a saga dos Blending Castles e foi isso que eu fiz este ano, que eu li o primeiro e agora quero ler este que será o segundo da saga Blending Castle e o quarto da saga Smith. Portanto, este é um dos meus objetivos para o próximo ano, é continuar a acompanhar esta personagem do Smith, que é muito, muito engraçada. A seguir vamos voltar à fantasia e eu quero ler este ano O Trono de Fogo, de Rick Riordan. Este é o segundo livro da série das Crónicas de Kane e eu li o primeiro agora em novembro. O meu objetivo era ler assim os 3 seguidos, que eu tenho aí os 3, mas eu simplesmente acabei o primeiro e não estava com muita cabeça para pegar em fantasia, então peguei noutra coisa, porque lá está, leituras têm que ser aquilo que nos faz feliz e que nos apetece ler. Esta é uma saga, não é jovem adulto, é middle grade, como dizem os ingleses, portanto é uma saga juvenil para adolescentes, de fantasia, e esta é inspirada na mitologia egípcia. Então tem aqui muitas bases, muitas coisas que são reais e muita magia, muita aventura e muito sentido de humor. Então isto conta a história de 2 adolescentes que são irmãos e que no primeiro livro se apercebem que
os pais são descendentes de faraós e eles próprios descendentes de faraós, obviamente, não é? E no início da história o pai solta acidentalmente os 5 deuses do Egito que estavam aprisionados numa pedra e de repente os deuses estão por todo lado e um dos deuses quer destruir o mundo e eles têm que o salvar porque são os únicos com poder suficiente. Então é assim este género de aventura cheia de magia e foi uma história que eu gostei bastante de ler e que estou curiosa para continuar e espero no próximo ano pegar pelo menos neste. A seguir, outro livro que eu quero ler e também é uma trilogia é The House of Many Ways, da Diana Wynne Jones. Este é o terceiro e último livro desta trilogia, que é a trilogia do Castelo Andante, The Howl Moving Castle. Eu li este ano a continuação, portanto o segundo, que se chama Castle in the Air, de repente estava a falhar o nome, e este é o terceiro. E são companions, portanto são livros que se acompanham, não são necessariamente livros que continuam a história uns dos outros, mas eu fiquei muito surpreendida no segundo, porque o segundo parecia que não tinha nada a ver e de repente conseguimos ver ali uma grande continuidade do primeiro para o segundo na parte final e isso foi muito, muito bom e estou bastante curiosa com este aqui, até porque aqui na imagem, não sei se vocês conseguem ver ali, é o que parece o Castelo Andante, portanto ali atrás da porta e como no Castelo Andante há estas coisas das portas que dão para lugares diferentes, não sei sobre o que é que fala, também não preciso de saber. Outro terceiro livro de uma saga é o Bitter Blue, da Christine Cashore. Este livro é então o terceiro desta saga dos 7 reinos. O primeiro é o Graceling, o segundo é o Fogo. Esses dois existem em português. Eu tenho a opinião do Fogo aqui no canal, eu vou deixar aí nos cards para vocês verem. É uma saga de fantasia espetacular, super fácil de ler, super viciante e que tem uma base no romance. Não posso dizer quanto é este, porque obviamente eu não a li, mas os outros dois têm uma base muito forte no romance e isso é uma coisa que eu adoro, portanto mal posso esperar para ler este. A Bitter Blue é uma personagem que aparece no primeiro. O Fogo passa-se noutra época e noutro reino, mas é muito engraçado ver estas ligações e eu já vi que este tem um mapa também aqui lindíssimo. Portanto, estou muito, muito curiosa para ler esta continuação e a autora já lançou outro, portanto, venham mais. E por fim, eu vou incluir este que é de ficção científica, que é o Saga Volume 2. Ainda está no plástico, para vocês verem. Veio num dos meus últimos book hauls e veio assim tão direitinho que eu não me atrevi a tirar o plástico. Como podem ver pela capa, isto é assim um bocadinho gráfico. Isto é uma BD para adultos e é uma história de ficção científica que me surpreendeu bastante. Eu ganhei o primeiro num passatempo, estava super curiosa para ler. Tive mesmo sorte porque ganhei-o e consegui ler sem ter que o comprar, porque se calhar seria algo que eu hesitaria em comprar. É uma história de Romeu e Julieta, amor proibido, entre dois seres de espécies diferentes, que, portanto, isto é ficção científica, há montes de seres diferentes e de planetas diferentes, e eles apaixonam-se, e a primeira cena no primeiro volume é quando ela está a dar à luz uma criança, e como o amor deles é proibido, eles estão em fuga. E então temos estas intrigas políticas e este amor proibido e esta fuga deles. E eu gostei bastante, é uma história que está muito bem feita e agora que está traduzida em português, os autores entretanto fizeram uma pausa a meio da saga e agora que estão a continuar a escrever, portanto faltam ainda muitos volumes e depois faltará virem para Portugal, serem traduzidos, portanto eu estou a ler com calma, mas gostava de continuar com este e como é uma BD assim mais curtinha, tenho a certeza que o conseguirei fazer. E é isso, pessoal, estes são os 12 livrinhos que eu tenho como objetivos para ler no próximo ano. Digam-me aí em baixo se vocês também definem assim uma lista de livros que querem ler ou se têm um número de livros que querem ler durante o ano. Deixem-me tudo aí na caixa de comentários. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos e de subscreverem o canal se não tiverem feito e já agora ativarem o sininho para receberem notificações de quando eu publicar um novo vídeo. Fiquem atentos aqui ao canal porque vêm aí muitas novidades no próximo ano. Não se esqueçam, se quiserem comprar algum destes livrinhos, que eu tenho os links de afiliados na descrição do vídeo, que podem e devem usar à vontade para me ajudar aqui no meu projeto. E eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem, boas entradas no ano novo e boas leituras!